Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia, que é Latinos na Veia. E chegamos em nossa 6ª edição e cá estamos recheados de novidades sobre o futebol latino. Isso mesmo, separamos as melhores notícias sobre o que está acontecendo lá na Argentina, que olha, tá cada vez mais perto do final da temporada e o drama não para por lá. Temos também as últimas novidades da Colômbia, que contou com todos, isso mesmo, todos os líderes tropeçando na Liga Betplay deste ano. E tem também time deixando o jejum de lado e vencendo a sua primeira partida do ano, viu? Vamos conversar sobre a rodada inaugural do Campeonato Uruguaio, falar quem venceu, quem perdeu, falar também sobre o Universitário do Peru, que está cada vez mais pertinho de bater um recorde. E você quer saber qual? Fica aqui com a gente que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E quem também está a todo vapor é o Campeonato Chileno e temos diversas polêmicas lá, viu? E muito mais. Mas antes de tudo, vocês já sabem que a última do futebol do mundo todo, tanto nacional como internacional, é no Futebol na Veia. Então, quer acompanhar prognósticos e resultados da Champions, Liga Europa, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana e muito mais? Então, para de perder tempo e acompanhe a gente lá no nosso portal. Acesse aí, www.futebolnaveia.com.br. E vamos parar de enrolação, que eu sei que vocês querem saber tudo sobre os nossos hermanos, certo? Então, bora falar com a Valéria Contado, que traz todas as novidades da Argentina pra gente. Hoje eu tô quase sem voz, mas tô aqui para trazer toda a emoção da reta final do campeonato argentino. Os hermanos não param e ninguém vai desistir até que chegue a derradeira 23ª rodada do campeonato. E agora, falando da rodada atual, a 20ª, o Boca Juniors goleou o Central Córdoba por 4-0 fora de casa. O time azulão contou com 2 gols de Tevez, um antigo conhecido aqui dos brasileiros. Com essa vitória e os 3 pontos alcançados, o Boca soma 39 pontos na competição, colando um pouquinho mais no River, colocando um temperinho a mais no campeonato. E por falar no River, o time está cada vez mais líder. Em 20 jogos, a equipe já soma 42 pontos, sendo 13 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. A vítima da vez foi o Banfield, que está na 16ª colocação. Aqui no Brasil tem gente bem de olho na campanha do River. O São Paulo vai enfrentar a equipe no Morumbi no próximo dia 17, pela fase de grupos da Libertadores, e vai ser um jogão, meus amigos. Vamos esperar muita emoção nesse jogo. Agora, voltando para a Argentina, quem se recuperou foi o Argentinos Júnior. A equipe venceu o Tucumã fora de casa por 2-0 e contou aí com o empurrãozinho do Lanús, que empatou diante do New Old Boys. E assim, o Argentinos volta para a 3ª colocação e respira um pouco mais aliviado ali na zona de classificação para a Libertadores. Tudo certo, nada definido, ainda teremos muito para acompanhar nesse tango argentino e todo o drama da reta final, meus amigos. Todo o drama, o Futebol na Veia vai trazer para vocês aqui no nosso podcast. Eu sou Valéria Contado para o podcast Latinos na Veia, do Futebol na Veia, e até a semana que vem. Então, muito obrigada, Valéria. E o campeonato argentino, ele tá com tudo, que até a voz da Val sumiu, foi perdida aí no meio. E a briga pelo topo do torneio tá cada vez mais acirrada, viu? E é alguma coisa que a gente tá falando há muito tempo, que nada tá definido e tudo pode acontecer. Então tivemos o River vencendo mais uma vez, dessa vez por 1-0 diante do Banfield. E o matador da vez foi Matias Soares, que tem ajudado muito o River nessa campanha e garantiu os 3 pontos pro time. E nas próximas rodadas, o clube de Gallardo já tá de olho nos seus adversários, viu? Os líderes ainda encontram o Estudiantes, o Defensa e Justiça e o Tucumã, que podem então aí tirar o troféu ou não, ou garantir que o River fique com o título de campeão argentino. Enquanto isso, o Boca ainda segue ali na briga pelo topo também, viu? E só precisa que os seus rivais, o River, acabem então aí tropeçando.
Falando na campanha do Boca, até agora já foram 11 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Nada mal, né? Ele não fica tão abaixo assim do River e tá vivíssimo na briga pelo topo. O Argentinos Júnior, que começou o ano na liderança, voltou ao G3 e finalmente parou de errar e voltou a vencer, né? A equipe já estava há 4 rodadas sem nenhuma vitória. Então, na terceira colocação, o time fecha a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Já o Lanús, por enquanto, ocupa, né? Ele fica então com a vaga para as qualificatórias da Liberta, né? Ele está ali em quarto. O Rosário, o Racing, o Arsenal Sarandi, o Newell's Old Boys e o Vélez Sarsfield, eles ocupam a zona de classificação para a Sul-Americana, né? Então aí já temos os times quase definidos, ainda não 100% com certeza, para a próxima campanha da Libertadores e da Sul-Americana, mas tudo ainda pode mudar, nada é definitivo, né? Então, vamos ver que daqui a pouco está próximo do final da temporada. Mas agora vamos pegar o nosso aviãozinho e irmos até o Chile, onde André Borges fala com a gente. Para começar falando do futebol chileno, hoje vamos dar destaque um pouco maior para a Sul-Americana, pois temos já 2 equipes classificadas para a próxima fase. Primeiro é a União La Calera, que encarou o Fluminense em casa. Após o jogo de ida ter sido por 1-1, a partida de volta ficou no 0-0. Mas, pelo gol fora de casa, União La Calera está classificado para a próxima fase. Outro jogo foi entre Aragua da Venezuela e Coquimbo Unido. A primeira partida foi 3-0 para os chilenos e na volta foi 1-0 para os venezuelanos. No placar agregado, 3-1 para o Coquimbo, que também está classificado para a próxima fase. Outras equipes chilenas vão entrar em campo só na semana que vem. No dia 26, o Huachipato vai enfrentar fora de casa o Deportivo Pasto. O jogo de ida foi 1-0 para os chilenos, enquanto no dia 27, na quinta-feira, o Audax Italiano vai enfrentar o Cusco. Calma aí, eu vou explicar. O Cusco é o Real Garcilaso, só que o Real Garcilaso, a equipe mudou de escudo e de nome, por isso a estranheza de não ser o Real Garcilaso, atual Cusco, né? Com isso, 2-0 para os peruanos na partida de ida e na volta, vamos ver se o Audax Italiano vai conseguir reverter a situação. Na Libertadores, o único sobrevivente da pré-Libertadores, o único sobrevivente chileno, o Palestino, vai encarar o Guarani na quarta-feira, dia 20, no Chile, no estádio da Universidade Católica, o San Carlos de Apoquindo. Agora, indo para o campeonato chileno, nós temos vários destaques, entre eles mais uma vitória seguida da Universidade de Chile, que fez 2-1 no Santiago Wanderers fora de casa e com um jogador a menos. Tivemos também a goleada do Antofagasta, também fora de casa, por 4-0 para cima do Deportes Iquique. O jogo que poderia ter sido um dos maiores destaques da quarta rodada, que foi entre Colo-Colo e Universidade Católica, infelizmente tivemos mais um episódio de problemas com a torcida. Infelizmente, a torcida do Colo-Colo acabou atingindo o próprio jogador. Aos 26 do segundo tempo, um dos fogos de artifício atingiu Nicolás Blandi. Com isso, o jogador se feriu, o árbitro viu que não tinha mais nem clima para jogo, não tinha também muito menos segurança para os jogadores, e com isso a partida foi suspensa, terminando assim 2-0 para a Católica. Agora, indo para a classificação do Chilenão, na classificação temos que fazer uma observação. Atualmente, o líder é a Laú, a Universidade de Chile, após a terceira vitória seguida, consegue os 9 pontos e a liderança, enquanto a Universidade Católica está ainda com 9 pontos na segunda colocação, mas aí eu vou ter que explicar, porque a Universidade de Chile tem um jogo a mais. Embora a Universidade Católica tenha vencido por 2-0, a Universidade Católica, mesmo vencendo o Colo-Colo por 2-0, o jogo foi suspenso, então o resultado não conta, ainda vamos ver o que vai ser feito. Mas continuando com a classificação, em seguida nós temos mais uma turma com 9 pontos. O Deportivo Antofagasta, depois vem o Audax Italiano, União La Calera e o Curicó Unido. E em seguida, na sétima posição, tem o Everton com 8 pontos. Na zona de rebaixamento, nós temos o Coquimbo Unido com nenhum ponto e o La Serena também zerado. Por enquanto, no futebol chileno é isso. E na semana que vem estou de volta. Eu sou o André Borges
para o podcast Latinos na Veia do Futebol na Veia. Muito obrigada, André. E aí, o futebol chileno começando com tudo, né? E vamos começar então falando na Sul-Americana, que é um dos destaques do país, né? Do futebol deste país. Então o Chile tá indo muito bem, né? Ele não tá ficando para trás e tá brigando pelas classificações. Então tivemos a União La Calera eliminando o Fluminense em sua casa, né? Os times ficaram no 0, mas mesmo assim o União ficou com a classificação, já que venceu no jogo de ida. E quem também se deu bem foi o Coquimbo Unido, que ficou para trás no placar, perdeu por 1-0, mas venceu muito bem em casa por 3-0, então levou a classificação para a próxima fase. Ainda não sabemos quem será o adversário das equipes e a Conmebol também ainda não divulgou as datas e os horários, então quem sabe já na próxima semana traremos tudo para vocês sobre os adversários, sobre os próximos passos, tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Voltando um pouquinho para o campeonato chileno, tivemos aí uma confusão na tabela, mas antes de tudo, vamos falar da Universidade de Chile e o seu bom resultado após a eliminação na Libertadores, né? Na semana passada a gente falou que o Inter acabou vencendo por 2-0 e garantindo a vaga para a terceira fase da Libertadores, e a Laú deu tchau, né? Então, com o foco todo voltado para o Chilenão, o time deve ir com tudo agora. Enquanto isso, a Universidade Católica, que segue invicta, contou com um problema na partida contra o Colo-Colo e nada está definido ainda, né? Então, com o jogo entre Colo-Colo e Universidade Católica suspenso, esse impasse na tabela, vamos ver o que acontece a seguir, né? Mais pra frente. Mais uma vez, um clima extremamente sério, um clima extremamente difícil no futebol chileno e dessa vez algo bem grave para se falar, né? Porque cada vez o clima tá ficando mais tenso e ainda mais quando se envolve o Colo-Colo. E essa tensão tem ficado grave, fazendo com que o time esteja ficando aí com um destaque negativo, né? Então vale lembrar que os acontecimentos, né? Essas polêmicas todas envolvendo o Colo-Colo começaram após um torcedor do Cacique ser atropelado por um caminhão da polícia na saída de um confronto. Então, a partir daí, os campos ganharam inúmeros protestos e uma briga sem fim começou, né? Então, a gente espera que tudo se ajeite e o clima amistoso que o futebol traz, ele volte a reinar nos gramados chilenos, né? Então, agora é a vez de falarmos sobre a Colômbia e descobrir o que tem acontecido lá. E quem traz as novidades pra gente é o Kaique Ribeiro. Olá, amigos de Latinos na Veia! Chegou a hora de falar tudo o que aconteceu na quinta rodada da Liga Betplay 2020, o campeonato colombiano, que segue caliente, como manda o podcast. A quinta rodada da apertura começou na última sexta-feira, com o Tolima empatando contra o Rio Negro por 1-1 fora de casa. E apesar da invencibilidade, o Tolima possui uma vitória e 13 empates, estando em 13º. Ainda na sexta, o Alianza Petroleira derrotou a La Equidad por 1-0 e afundou a equipe de Bogotá na crise. No sábado, o América de Cali se recuperou da derrota no Clássico, que venceu o Independiente Medellín por 2-0, ultrapassando seu rival. Isso porque o Deportivo Cali apenas empatou em 2-2 com o vice-líder Atlético Nacional em Medellín. Ou seja, os dois times de Cali enfrentaram os dois times de Medellín na rodada. E o destaque do jogo foi um dos gols, marcado por Vladimir Hernandes do Atlético Nacional. Lembra dele, torcedor santista? Já o Santa Fé derrotou o Patriotas fora de casa por 2-0 e pegou o elevador para subir na tabela após péssimo começo de apertura. Os gols foram marcados por Giraldo e Osório. Outro time de Bogotá, o Milionários, venceu a primeira no campeonato, derrotou o Boyacá Chicó por 2-1. O Envigado goleou o Bucaramanga por 4-0 em casa e subiu para a 10ª posição na tabela, enquanto seu rival é o Lanterna. Os 4 gols do Envigado foram marcados no espaço de 50 minutos. E por fim, 2 placares sem gols na rodada, a começar pelo empate entre Junior Barranquilla e Once Caldas por 0-0. E os Tiburones chegaram ao segundo jogo sem vitória, e para terminar, o líder Deportivo Pasto tropeçou feio fora de casa, contra o antepenúltimo colocado Cúcuta, também em empate sem gols. A rodada se encerra com Deportivo Pereira e Jaguares de Córdoba, mas aí eu peço por favor que a Lauren passe o resultado. Pode ser, Lauren? E a classificação da Liga Betplay 2020 é essa. O Deportivo Pasto, com um jogo a menos, lidera com 10 pontos. Mesma pontuação do vice-líder Atlético Nacional e do terceiro colocado América de Cali. Em quarto está o seu rival, Deportivo Cali, com 9 pontos, seguido do Alianza Petroleira com os mesmos 9 pontos e do Santa Fé com 8 pontos e em sexto lugar. Enfim, Cúcuta em 16º com 3 pontos. Boyacá Chicó também com os mesmos 3 pontos. La Equidad, Patriotas
Pelotas e Bucaramanga com 2 pontos são os 5 últimos da competição. Agora a dica turística antes de encerrar esse boletim é de forma carnavalesca, pois a cidade de Barranquilla tem um dos melhores carnavais do mundo. Se você for viajar nesse feriadão, não pode perder isso. Aqui é Kaique Ribeiro, para Latinos na Veia, do Futebol na Veia, trazendo tudo sobre o futebol colombiano. Até a próxima semana. Hasta luego! Aproveita bastante aí o carnaval, viu, Kaique? Muito obrigada. E vamos falar então sobre os colombianos. E o Milionários finalmente venceu a primeira partida no campeonato depois de 2 empates e 2 derrotas. Porém, a equipe aparece somente na 15ª colocação, somando então seus 5 pontos, né? Então já é alguma coisa. Vamos ver como que vão se encaminhar nas próximas rodadas, se vão voltar a tropeçar ou se os triunfos vão vir, né? Enquanto isso, o Nacional e o Deportivo Cali arrancaram um empate, né? Os times ficaram no 2-2. Vladimir Hernandes e Andrés Andrade anotaram para o Nacional. Já o time de Cali contou com um pênalti convertido por Agustín Palavetino e um gol contra, né? E falando no Agustín, o atleta tem brigado aí firme pela artilharia da competição, viu? Com 3 gols marcados, o jogador fica atrás apenas de Gustavo Torres, do Nacional, que já marcou 4 tentos, e Micael Rangel, do América de Cali, que já assinalou outros 5 e fica então com o primeiro lugar, fica com a artilharia. Porém, como a gente sempre diz, nada está definido e tudo pode, né, ser alterado, tudo pode mudar, né? Por fim, o Kaique pediu, então vamos lá para o resultado de Deportivo Pereira, que terminou a rodada vencendo o Jaguares de Córdoba por 1-0, né? Um bom resultado para o time que conquistou sua 2ª vitória na competição e com isso alcançou a 13ª colocação na tabela. Na Sul ainda, o Huracan ficou no 1-1 com o Atlético Nacional, viu? E é óbvio que os colombianos garantiram a sua vitória por um placar agregado de 4-1 e avançam para a próxima etapa. Agora é a vez de irmos até o Paraguai, onde Yuri Murta traz as novidades de lá pra gente. E aí, Lauren, tudo tranquilo? Aqui no Paraguai, o torneio Apertura chega à sua 5ª rodada. Libertad e Guarani seguem na ponta, invictos e com 13 pontos. Ambos os times vencendo seus jogos fora de casa pelo placar de 2-1. O Guarani segue com seu início de ano mágico e após eliminar o Corinthians na Libertadores, nesta quinta-feira vai enfrentar o Palestino do Chile fora de casa pela última fase da pré-Libertadores. Caso avance, chegará na fase de grupos do campeonato. Outro que vive um início de ano sensacional é Roque Santa Cruz. O veterano atacante já tem 7 gols em 5 jogos e fez mais um na goleada de 4-0 do Olímpia sobre o 12 de outubro. Olímpia e Cerro Porteño possuem 10 pontos e completam o G4 do campeonato paraguaio. Nesta quarta-feira, inclusive, o Cerro joga pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Outro time que se aventura no continente essa semana é o Sportivo Luqueña. O time decide a vaga da primeira fase da Sul-Americana nesta quarta-feira contra o Mineiros da Venezuela. O primeiro jogo, fora de casa, foi 3-2 para o time paraguaio, o que dá a vantagem no confronto a favor do time paraguaio. Na parte de baixo da tabela, 12 de outubro e General Dias seguem sem pontuar e correm sérios riscos de serem rebaixados. Destaque do campeonato e grande surpresa, o Guarenha tem 8 pontos e conseguiu já uma boa posição, o que deve fazer com que ele permaneça no campeonato no próximo ano. Inclusive, o jogo entre Guarani e Cerro foi marcado por algo bastante curioso e que vem sendo recorrente no campeonato paraguaio. O Cerro Porteño estava vencendo o jogo por 2-0 e acabou sofrendo os 2 gols de empate já nos acréscimos do segundo tempo, o que mostra que o campeonato paraguaio tem emoção até o final. Este foi Yuri Murta para os Latinos na Veia. Muito obrigada, Yuri. Então, estamos aí na nossa 5ª rodada do torneio Apertura Paraguaio,
Mas o destaque do país foi a eliminação do Corinthians e a classificação do Guarani para a terceira fase da Libertadores, né? Pelo jogo de ida, então, o time entra em campo na quinta-feira, dia 20, né? Então, anotem aí para ver se o Guarani vai ou não vai levar a melhor, né? E jogando em casa, o Barcelona de Guayaquil anotou um gol e abriu vantagem para o jogo contra o Cerro pela ida da terceira fase da Libertadores, né? Então os times voltam a campo na próxima quarta-feira para decidir então quem avança para a fase de grupos. Enquanto isso, já temos um time paraguaio classificado na Sul-Americana, viu? O Sport Luquenho recebeu o Mineiros de Guaiana pelo jogo de volta e o placar ficou no 2-2. Contudo, a vaga foi assegurada pelo placar agregado, que ficou no 5-4 pro Esportivo. Então, temos aí um paraguaio já classificado na Sula e vamos acompanhar ele e seus desenrolares aqui no podcast, viu? E voltando ao Campeonato Paraguaio, os times estão fazendo boas campanhas, viu? O líder, o Libertad, e o segundo colocado, o Guarani, vem tendo resultados iguais. Até agora foram 4 vitórias e um empate. E a mesma coisa acontece com o General Dias e 12 de outubro, porém, ao contrário, né? Os times não pontuaram nada até agora e vamos ver se na próxima semana as coisas mudam para as duas equipes. Qual que vai ser o desenrolar dessa história? Se muda alguma coisa ou vão ficar ainda na zona de baixo da tabela. Depois disso, vamos falar então sobre o futebol peruano, que também está super movimentado. E quem traz as novidades pra gente é o Luiz Gustavo. A terceira rodada do torneio de abertura da Copa Movistar chegou, e com ela temos alguns times finalmente demonstrando sinais de melhoras na competição, um clube próximo de bater um recorde e outros que permanecem incógnitas. O Universitário, se conseguir vencer a próxima partida na competição, vai bater o recorde estabelecido de 18 anos atrás pelo Angel Capa. O recorde de 2002 se resume no clube ter alcançado 3 vitórias consecutivas logo no início da competição. Sendo assim, falta apenas uma boa partida contra o César Vallejo para o Universitário se tornar o primeiro clube a ganhar consecutivamente as 4 primeiras rodadas da competição. O clube está muito bem na competição no momento, sendo incontestável em diversos aspectos, mas principalmente no que diz respeito ao seu quarteto de ataque, que desde o início da competição já anotaram 7 gols, estabelecendo assim uma média de 1 gol a cada 38 minutos do seu time em campo. Por sua vez, o Aliança Lima finalmente conseguiu encontrar sua primeira vitória na competição contra o Atlético Grau. Vencer para o clube é extremamente importante devido à preocupação com os confrontos que terão na Libertadores. A equipe busca ganhar um gás e demonstrar por que ainda é tida como uma das favoritas ao título peruano. O que pode atrapalhar essa alavancada na competição é o jogo contra o Universitário, devido a momentos opostos das duas equipes. O Sporting Cristal e seu desempenho continuam sendo questionados pelos torcedores, principalmente após a derrota contra o Melgar pelo placar de 1-0. Com isso, a equipe continua com apenas uma vitória anotada. E outra equipe com dificuldades ofensivas é o Deportivo Municipal, que por mais que não tenha sido derrotado ainda, não conseguiu convencer e superar seu adversário em nenhuma das suas últimas 3 partidas. Além disso, o atual campeão, o Binacional, conseguiu, mesmo sem seu técnico, se recuperar no campeonato, marcando 2 gols contra o César Vallejo. Vamos ver então como ficaram todos os confrontos dessa última rodada. O Cienciano goleou o Deportivo Ilhacuba por 5-2, o Binacional ganhou de 2-0 do César Vallejo, o Ayacucho ganhou de 2-0 do Cantolão, o Universitário ganhou de 3-1 do Carlos Stein, o Sport Boys Association empatou em 3-3 com o Carlos Manucci, o Aliança Lima venceu de 1-0 do Atlético Grau, o Clube Aliança Universidade de Huánuco ganhou de 2-1 do São Martín, o Melgar ganhou de 1-0 do Sporting Cristal, o Sport Huancayo empatou em 1-1 com o Deportivo Municipal e o Cajamarca ganhou do Real Garcilaso por 2-1. E além desses resultados, também temos a notícia de que o Universitário irá adotar um esquema de pacotes de ingressos para os jogos do clube, ou seja, o torcedor poderá pagar um valor promocional para ir nas próximas 3 partidas do clube. E também temos notícias relacionadas ao mercado da bola, pois o Sport Boys Association anunciou a contratação de Ivan Bulos para completar um ataque da equipe 2020. Por hoje é isso, eu sou o Luiz Gustavo para o Futebol na Veia. Graças, Luiz. E temos o Campeonato Peruano chegando em sua terceira rodada. E olha, o Universitário chega muito bem neste início de torneio, viu? O atual líder chega invicto e pode alcançar um recorde de 4 jogos com vitórias na competição, né? Vitórias consecutivas. Então, será que vamos ver o Universitário vencendo mais uma e garantindo então essa marca? Ou será que o time dará adeus à sua invencibilidade, viu? Semana que vem traremos todos os detalhes do confronto entre o Universitário
e César Vallejo. Além de um bom ataque, a equipe também tem tido uma das melhores defesas, viu? Em 3 jogos foram apenas 3 gols sofridos, um em cada. Então aí vem com bons resultados e uma média de 1 gol por partida, né? Enquanto isso, outro gigante do Peru conseguiu dar adeus à sua má sequência. Então depois de perder para o Alianza Universidade e empatar com o Carlos Mannucci, o time bateu o Atlético Grau. E com o resultado, então, chegou à sua 10ª posição. Então, a Alianza Lima pode aí se recuperar e, quem sabe, subir mais ainda e ir melhorando, então, o seu desenvolvimento na campanha, né? Na temporada. Mas, como de praxe, nada está definido, até porque 3 rodadas apenas ainda aconteceram. Mas, você já tem aí os seus palpites para quem vai levar a melhor nessa temporada? E falando em início de temporada, né, o Campeonato Uruguaio finalmente estreou, ele já começou nesta última semana e quem vai falar para nós sobre hoje é o Luciano Massi, então ele traz tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Uruguaio. Meus amigos, e o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Suárez. Bom, começando o nosso tradicional giro pelas canchas uruguaias, vamos falar sobre zebra. No domingo 16, o animal nativo do continente africano correu solto no jogo entre rentistas e Nacional. O recém-promovido da segunda divisão bateu o atual campeão uruguaio pelo placar de 2-0. Maximiliano Falcón e Renato César marcaram os gols do triunfo rojo. Vino en dirección de Erga, se escapó, entró al área, peligro de gol, viene, gol, gol de Rentista, Renato César, fue la pelota contra el área, descuidado Nacional, la pelota metida al medio del área chica y Renato César que entra tirando a izquierda. Diferentemente de seu rival de toda a vida, o Peñarol iniciou o torneio com o pé direito. No sábado 15, a equipe carboneira recebeu o Cerro e venceu pelo placar de 2-1. O espanhol Xisco Jiménez e Jesus Trindade marcaram os gols do Peñarol e Leandro Paiva descontou para o Cerro. Ainda falando sobre o campeonato uruguaio, vamos aos demais resultados da primeira rodada. O Boston River bateu a equipe do Deportivo Maldonado por 2-1. O Progresso superou o Torque pelo placar de 3-1. Defensor Sporting e Montevideo Wanderers não saíram do zero. O duelo entre River Plate e Fênix também terminou empatado, só que por 2-2. E por fim, o Cerro Largo recebeu o Danúbio e venceu pelo placar mínimo, 1-0. A partida entre Plaza Colônia e Liverpool acontecerá na quarta-feira 18, e durante o podcast, a nossa querida Lauren trará o resultado desse duelo. Antes de encerrar o boletim, vamos aos destaques da próxima rodada. Anote aí, caro ouvinte. No sábado 22, o Rentistas mede forças contra o Boston River de Louco Abreu. E o Nacional recebe Los Arachianes do Cerro Largo. No domingo 23, o Plaza Colônia visita o Progresso. Deportivo Maldonado versus Liverpool. E para fechar, o Peñarol, do técnico Diego Forlán, encara o Defensor Sporting. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Latinos na Veia. Muitas graças, Luciano. E então, finalmente, tivemos o começo do Campeonato Uruguaio, né? E vamos falar então um pouquinho sobre o Peñarol e a boa estreia de Diego Forlán como técnico. O jogador assumiu o time esse ano e já teve um bom resultado. Mas apesar disso, o confronto contra o Cerro por 2-1 acabou também com a expulsão de Thiago Cardoso. Então vamos ver como que Forlán aí vai conduzir a substituição e se a próxima rodada também vai ser positiva para a equipe do Peñarol. Já o Nacional, outro grande time do torneio e do país, né? Ele já acabou tropeçando, né? E o time ficou então também com 1 a menos em campo, porque no segundo tempo o Ribeiro recebeu o vermelho e desfalca então a equipe na próxima rodada. Vale lembrar também que o Nacional perdeu por 2-0. E assim como o Luciano pediu, o Liverpool enfrentou o Plaza Colônia e conquistou uma vitória por 1-0, encerrando a primeira rodada com um triunfo, então, né? E por fim, os dois destaques da partida são Alex Maximiliano da Silva, do Progresso, e José Neres, do River Plate, né? Os dois foram os únicos atletas a marcarem 2 tentos na rodada e podem ser, então, grandes nomes para brigarem, né, para estamparem então a artilharia do Campeonato Uruguaio.
Mas vamos ver, né, como que os jogadores, os times vão se desenvolver nas próximas rodadas, porque é só o começo e tudo, exatamente tudo pode acontecer. E é óbvio que para saber o que acontece, vocês têm que ficar aqui ligadinhos no nosso podcast, viu? Porque já chegamos ao final do mais caliente do Futebol na Veia. E olha, antes de você já me abandonar, parar de ouvir, vá lá no nosso portal e acompanhe de pertinho tudo o que está acontecendo no mundo da bola, viu? Eu sei que você quer ficar antenado, ficar dentro de tudo o que está acontecendo. Então temos as últimas contratações, quem deixou as equipes, os prognósticos e tudo o que acontece com o seu time de coração e inclusive com o seu rival, viu? Porque é sempre bom ficar de olho no que está acontecendo com o nosso irmãozinho do lado. Então vai lá, www.futebolnaveia.com.br. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal se você está ouvindo pelo YouTube, dá um like, comenta o que achou e já fiquem ligadinhos aqui porque semana que vem estaremos de volta. Se você está ouvindo pelo Spotify, também segue. Estamos no Instagram como @futebolnaveia.br. E temos Twitter novo, viu? Então entra lá no Twitter e segue a gente em @FNVBR, viu? FNVBR. Então acompanha a gente lá que vocês vão ficar por dentro de tudo. Vão ser as pessoas mais atualizadas do futebol acompanhando a gente. Então queria agradecer aos nossos repórteres, a Valéria, o André, o Kaique, o Yuri, o Luiz e o Luciano. Muito obrigada pela participação de vocês. E não se esqueçam que semana que vem vocês têm um encontro marcadinho aqui comigo, viu? Eu tô esperando vocês. Então tenham uma boa semana e adiós!